E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha simples de cada um dos 7 livros extras que eu li no mês de fevereiro. Pois é, já chegamos no último videozinho do mês de fevereiro. Esse mês passou voando, né? Até porque fevereiro tem 28 dias. Nesse mês foi um mês de várias conquistas pra mim. Eu consegui a minha carteira de motorista. Eu comecei um trabalho novo. Eu não li tantos livros quanto eu gostaria, né, de ter lido. E eu comecei a minha faculdade. Então eu acho que de todas essas conquistas, de todas as coisas que aconteceram, ter lido menos livros foi super ok, porque teve várias outras coisas boas que aconteceram comigo, Vicente, nesse mês de fevereiro. Eu acho que esse mês vai ficar guardado como um dos melhores meses do ano 2026 para mim. Como eu disse para vocês, foram 7 livros que eu li no mês de fevereiro. Um livro de romance de época, um livro de biografia, um thriller, uma ficção histórica não, perdão, uma ficção científica, outro thriller, um livro de romance com drama, né, comédia romântica, e um livro do mestre do horror, Stephen King, tirando os dois livros, né, o Tudo é Eventual, que eu li para fazer o Entre Sombras e Mistérios desse mês de fevereiro. Então, se você quer saber uma resenha básica e simples, sem spoilers, de todos os 7 livros extras que eu li no mês de fevereiro, eu já vou pedir para você, como sempre, deixar o seu like e se inscrever no canal. Bora pro vídeo, mas antes vim com a intro do canal Devorador de Livros desse nosso ano de 2026. Estou de volta mais uma vez, e galera, como vocês viram aí pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou estar aqui fazendo uma resenha básica, simples, totalmente livre de spoilers, dos 7 livros extras que eu li no mês de fevereiro. Como eu falei no comecinho do vídeo também, sendo repetitivo como sempre, o mês de fevereiro foi um mês de várias conquistas para mim. Eu consegui entrar na faculdade, eu consegui a minha carteira de motorista, mesmo que seja provisória, eu consegui um emprego novo, eu saí bastante, me diverti bastante, gastei o dinheiro que eu consegui com o meu primeiro salário. E o mais importante de tudo, eu consegui ler bastante. Não tão bastante quanto as minhas metas, né, mensais, que são de 8 livros extras no mês, mas eu quase cheguei na meta. Eu li 7 livros extras, o que já é uma contagem bem boa, né? Praticamente para quem trabalha, estuda, faz academia, faz faculdade, tem vida social, tem vida, enfim, 7 livros é bastante coisa. E no vídeo de hoje, como eu tinha dito pra vocês, eu vou fazer uma resenha simples e livre de spoilers pra vocês, se vocês quiserem ler, né, ou forem ler algum dia algum desses 7 livros que eu li no mês de fevereiro. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown foi o primeiro livro que eu li no mês de fevereiro, né, primeiro livro extra. Esse livro aqui é um livro escrito pela Julia Quinn, a autora, e ele faz parte da série Os Bridgertons. Eu li esse livro aqui quando eu estava no trabalho, foi na minha primeira semana no trabalho, como eu já falei aqui no canal, nessa nova cafeteria que eu estou trabalhando. Ela tem pouco movimento, né? Até porque no verão ninguém quer muito tomar café quente no verão, apesar de lá terem bebidas geladas. As pessoas não procuram muito cafeterias no verão, até porque é muito quente para tomar café, convenhamos. E no tempo que não tem clientes dentro da loja, a minha chefe permite, inclusive ela lê junto comigo. A gente estava lendo, inclusive, um dos livros, né, um dos últimos que eu vou falar aqui para vocês, a gente estava lendo juntos, ela no Kindle e eu pelo livro físico. Super gente boa. Enfim, As Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown eu li por conta do hype. Eu não lembro que dia, acho que foi dia 3 ou dia 29 de janeiro, foi dia 29 de janeiro, eu acho, lançou, né, a 4ª temporada de Bridgertons, que vai focar ali no romance do Benedict com a... É Sofia o nome dela? Eu não lembro. É totalmente esquecível pra mim o nome dela. Perdão. Mas enfim, vai focar nesse romance do Benedict com essa outra moça, que é praticamente a Cinderela dessa 4ª temporada. Mas enfim, quando eu li As Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, foi por conta do hype. Eu tinha acabado de assistir a primeira parte com a Isadora, minha melhor amiga, e eu tava sedento por Bridgertons, né? Tipo, ia demorar, tipo assim, quase um mês pra lançar a segunda parte. E aí eu pensei, cara, eu vou ler alguma coisa na minha estante. Eu tinha duas opções. Ou o segundo livro do Bridgertons, que é o Visconde que Me Amava, ou esse daqui, que eu tinha comprado, se eu não me engano, na Feira do Livro, ou foi na Shopee por R$ 20, uma bagatela. Aí eu pensei, cara, esse livro aqui é finíssimo, eu não sei se vai dar movimento no trabalho nessa minha primeira semana, eu vou pegar e vou ler. Não fiz coisa melhor, né? Não poderia ter feito escolha melhor. Eu li esse livro aqui em 2 tardes, lá na cafeteria, tá? Ele tem 2 contos. Os contos, eles se chamam 36 Cartões de Amor e O Primeiro Beijo. Esses 2 contos, eles são exclusivos praticamente, né, dos 2 livros que só vêm
no box dos Bridgertons. Tem um box com todos os livros, que é, tipo, muito caro. Nessa edição aqui mesmo, da editora Arqueiro. É um box muito caro. E nele tem 2 livros, se eu não me engano. Nada Escapa a Lady Whistledown e Lady Whistledown Contra-Ataca. Ou eu acho que esses 2 livros são vendidos separadamente e no box tem esse volume aqui que é os 2 contos juntos. Eu não sei. Eu só sei que esse aqui é uma edição exclusiva. Tipo, não é todo mundo que tem essa edição, só quem comprou o box. E eu consegui ela praticamente sozinha e por uma bagatela de R$ 20. Então aqui a gente vai ter a nossa personagem predileta, a minha personagem predileta, que é a Lady Whistledown ou a Penelope Featherington, como todo mundo já sabe que assistiu a série, escrevendo afiadíssima sobre bailes, sobre diamantes, sobre temporadas de, ali, né, casamentos. No primeiro conto, que se chama 36 Cartões de Amor, ele se passa em 1812 ou 1811, tá? A gente vai ter a personagem principal chamada Susan Ballister. Ela vai ali ter um pretendente com quem ela enviou 36 cartões de amor, e quando chega o dia dela ser pedida em casamento, né, que ela é a joia, ela é o diamante da temporada, o cara simplesmente vira pro lado e escolhe outra moça. Ela fica apavorada, ela fica abismada, se debulha em choro, se debulha em lágrimas, e o irmão dele, o mais bonito de toda a cidade, praticamente ali depois dos Bridgertons, óbvio, escolhe se casar com ela e eles têm ali um romancezinho bem gostosinho de acompanhar. Já no conto Um Primeiro Beijo, a gente tem um baile onde uma pulseira misteriosa da anfitriã do baile misteriosamente desaparece. Ninguém sabe quem a roubou, a pulseira no caso, né? Mas do nada na história é inserido ali um caçador. Eles chamam ele de caçador de dotes. Eles acham que ele é um golpista barato, ele que só quer se casar com uma moça mais rica pra, né, meter a mão na bufunfa. Só que não. No final do conto ele se prova ser, na verdade, um grande romântico, o último romântico, e ele se apaixona profundamente por essa moça, que é a protagonista desse conto. Esse livro aqui, dividido em 2 contos, ele é muito bom, ele é muito gostosinho, ele é rapidíssimo de ler, ele tem o quê? 170 páginas, então tu lê ele em uma sentada, eu li em 2 sentadas, porque, né, enfim, 2 tardes ali do trabalho, segunda e terça praticamente eu terminei o livro. A minha chefe até ficou tipo, Vicente, como é que tu já leu o livro? Eu falei, olha, esse livro é minúsculo, é bem fácil de ler. E ela entendeu, né? Então, gostei muito da leitura e a nota final que eu dei para Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, o melhor da nossa escritora misteriosa, foi 4 estrelas e meio. Quase favoritei, faltou um pouquinho, faltou isso aqui para favoritar. Logo depois que eu terminei de ler Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, meu Deus, é muito difícil falar Lady Whistledown sem um trava-língua. Enfim, logo depois que eu terminei aquele livro, o primeiro livro extra, eu cheguei em casa e eu queria muito uma leitura rápida. Queria muito ler um livro assim, numa sentada só. E aí eu fiz uma escolha bem nesse nicho aqui, tá? No caso, de cá pra cá. Que foi um livro biografia que vocês viram eu abrindo. Inclusive, esse vídeo tem vários livros que eu abri no unboxing, tá? É até um pouco pecaminoso falar isso, porque geralmente a gente tem que ler os livros que chegaram na estante antes, e não os que chegaram depois. Mas infelizmente nesse vídeo eu vou falar sobre 3 livros que eu abri no unboxing. Pois é. E o livro curto que eu estou falando para vocês, Um Tributo à Lady Gaga, da autora Elaine Freitas, da editora Universo dos Livros. Esse livro aqui, com edição econômica, né, sem orelha, com a folha branca, como se fosse uma revista. Gente, ele é um livro curtíssimo, ele tem 140 páginas. Eu li isso daqui em uma noite. Por quê? 1. Eu adoro a Lady Gaga. 2. Eu adoro a Lady Gaga. E 3. Eu adoro a Lady Gaga. Precisa de mais alguma explicação? Eu acho que não. Eu li esse livro aqui, então, em uma noite. Eu cheguei em casa na terça-feira, querendo pegar um livro fino para levar para o trabalho para fazer como eu fiz com o outro. E eu acabei lendo ele na noite de terça-feira. Então, quarta-feira eu tive que levar outro livro, que é o que eu e minha chefe a gente ficou lendo durante o mês todo, praticamente. Em Um Tributo à Lady Gaga, a gente vai ter várias explicações sobre a carreira da autora, sobre seu primeiro amor, sobre os primeiros shows que ela fazia ali nas ruas de Nova York, sobre o apartamento, né, que ela alugou, mesmo sendo ali uma ricaça, praticamente podendo ficar embaixo das asas do pai. Ela preferiu construir sua carreira peça por peça, tijolo por tijolo, e morar sozinha em um apartamento. Se fosse eu ficava na casa dos meus pais o resto da vida, sabe? Ainda mais com dinheiro. Mas, enfim, ela decidiu tomar essa decisão, né? Ela tomou essa decisão. E por isso eu acho que ela é uma das cantoras pop. Uma das últimas, né? A última cantora pop dos dias atuais. O livro, além de mostrar um pouco da carreira da Gaga, um pouco do que ela era, né? Um pouco da Stephanie Germanotta, que ela era antes da famosa Lady Gaga,
ele também mostra pra gente um pouquinho dos álbuns e dos looks icônicos que ela apareceu em festivais, em Grammys, em, como é que é, Super Bowl, enfim. Uma das partes favoritas minha desse livro aqui foi quando ele começou a citar os álbuns dela e a inspiração dela pra cada música. Gente, eu fiquei apavorado, eu não sabia disso. Tipo assim, eu tinha conhecimento das músicas, até porque eu tô praticamente por semana ouvindo um álbum da Lady Gaga até o final. Tipo, em uma semana eu escuto o The Fame, daí na segunda semana eu escuto Joanne, aí na terceira semana eu escuto Mayhem, aí na quarta semana eu escuto Cromática, e assim eu vou indo. Até decorar todas as músicas. No caso, eu já decorei todas as músicas, mas eu fico intercalando de álbum para não ouvir sempre as mesmas. Eu tinha ideia da tradução das músicas, mas eu não sabia da inspiração da Gaga por trás das músicas. Paparazzi, meu Deus do céu. Aquela outra música que é. Como é que é o nome da música? Porra, tá falando agora e eu acabei de me esquecer. Poker Face, Bad Romance, Alejandro, Nothing Else I Can Say. Gente, meu Deus. É tão bom, foi tão bom fazer essa leitura. Eu descobri tanta coisa que eu não sabia. Eu indico demais pra quem gosta da Lady Gaga, assim como eu. E a nota final que eu dei pra Um Tributo à Lady Gaga, da autora Elaine Freitas, foi 4 estrelas. Foi muito bom, mas eu achei que faltou um pouco de informação que eu facilmente achei no Google depois, só pesquisando pelo nome das músicas. Mas, tudo bem. É um livro de 2011 e eu entendo não ter tanta informação assim, até porque 2011 era o início da carreira da Gaga, que começou em 2008. Bom, eu não sei como é que eu vou falar sobre esse livro, né, sobre esse próximo livro, sem me debulhar em lágrimas. Eu tô falando assim como se eu estivesse dentro dos Bridgertons, porque eu tô escrevendo um romance de época, né? Então eu acho que faz sentido eu ter o diálogo do romance de época que eu próprio tô escrevendo. Pra quem não sabe do que eu tô falando, assiste o vídeo Escritor Amador que eu fiz no canal no ano passado, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês assistirem se vocês quiserem. Lá eu falo um pouco sobre esse meu início de escrita, sobre livros que eu escrevi, sobre o romance que eu tava escrevendo. E agora eu já estou no final, nesse dia que eu tô gravando o vídeo pra vocês, dia 27, tá? Ele vai sair no dia 28, mas eu tô gravando dia 27. O livro já tá quase finalizado, se eu não me engano, faltam 2 ou 3 capítulos, ou só o epílogo. Pois é, eu tô quase acabando um livro já. Que delícia. Então por isso que eu tô falando com esses sotaques de romance de época antigo. Mas enfim, voltando à leitura que eu fiz. Eu não sei como é que eu não vou me debulhar em lágrimas para falar para vocês sobre Um Crime Adormecido de Agatha Christie. Por que, Vicente? Por que tu vai chorar lendo Agatha Christie? Porque simplesmente esse é o último caso da Miss Marple, a melhor detetive escrita em todos os tempos da literatura. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, é a melhor. Se você discordar, cai fora do meu canal. Não, tô brincando, pode discordar. Mas, na minha opinião, ela é das melhores. Das melhores não, ela é a melhor detetive escrita em livros de suspense. Agatha Christie fez um excelente trabalho escrevendo a Miss Marple e eu não tenho como não chorar, né? Eu não tive como não chorar lendo esse livro aqui. Para quem assistiu o primeiro episódio da nossa série do Entre Sombras e Mistérios, a série que eu criei no canal para falar de Stephen King e Agatha Christie, quem assistiu o primeiro episódio sabe que eu li Assassinato na Casa do Pastor, que é o primeiro livro que a Miss Marple aparece. E, tipo, um mês depois, janeiro e fevereiro, em fevereiro, eu já li o último caso. Tipo assim, eu já tinha lido Assassinato na Casa do Pastor, foi uma releitura no mês passado, mas agora eu li pela primeira vez o último romance que a Miss Marvel aparece. E, gente, isso aqui foi triste demais. Não triste porque tem uma despedida, não triste porque ela morre, não triste porque, enfim. Triste porque depois disso a Miss Marple não daria mais as caras. Nunca mais. Na literatura de Agatha Christie. Apesar de alguns contos, como Os Últimos Casos de Miss Marple, né? Esse aqui é definitivamente o último romance escrito pela autora, no caso que contém a Miss Marple como detetive principal. A trama principal de Um Crime Adormecido acompanha a jovem Gwenda. Sim, Gwenda. Ela é uma mulher recém-casada que se muda para uma casa ali em um vilarejo distante no interior. A casa é muito grande, é muito luxuosa, é as mil maravilhas, é o sonho de qualquer um. Ela pagou uma bagatela na casa. Vocês sabem, né? Se tu paga barato uma bagatela na casa, alguma coisa aconteceu ali. A Gwenda de início acha a casa muito legal, muito bonita, muito luxuosa, como eu falei pra vocês, só que ela começa a ter pesadelos, ela começa a ter sonhos e alucinações dentro da casa. Essa casa não aparenta ter nada de errado. Ela fala com vizinhos, ela fala com pessoas, com o proprietário antigo da casa, e ele fala que nada aconteceu ali, tá sussa, tá super tranquilo, não tem nada para se preocupar. Quando a Gwenda, ela tá andando dentro da casa e ela escuta alguém chamando ajuda, né, pedindo ajuda. Ela vai até o local e ela olha para um canto no corredor e ela vê uma mulher sendo estrangulada até a morte.
Ela fica apavorada, ela sobe as escadas, ela se tranca no quarto e quando ela volta pra ver o que aconteceu, não aconteceu nada, não tem nada. Ela fica muito intrigada e começa a falar isso pra todo mundo que tem alguma coisa errada na casa. E aí que entra Miss Marple. Miss Jane Marple, que aparece ali como recomendação do próprio sobrinho, que fez uma aparição nesse livro. Eu gosto muito do sobrinho dela e ele voltou nesse livro. Ele já tinha aparecido no da Casa do Pastor e ele voltou aqui. A Miss Marple chega e já começa a conversar com a Gwenda, perguntando: Tu tem certeza que tu viu alguma coisa? Tu tem certeza que não foi coisa da tua cabeça? Tem certeza que tu tem alucinações? E a Gwenda fala: Sim, eu sou muito intuitiva, eu já tinha essa mediunidade antes de vir para essa casa, eu já tinha sonhos premonitórios. E isso, né, minha visão da mulher sendo estrangulada me faz crer que aqui aconteceu um crime. E ninguém sabe porque esse crime está adormecido. Então a Miss Marple, junto com a Gwenda, junto com alguns outros investigadores ali, vão até uma delegacia próxima e começam a vasculhar detalhes, vasculhar coisas sobre a própria casa. E eles descobrem que naquela casa, antigamente, aconteceu realmente um homicídio, que está até os dias atuais sem solução. E é a partir desse ponto que a Miss Marple vai começar a juntar alguns pontos, juntar algumas coisas ali, umas linhas no seu plano mental de acusação, e ver que o crime adormecido não é o maior dos seus problemas, e sim sobre alguma coisa que provavelmente ainda vai acontecer naquela casa. Ele é um livro muito bom, ele é uma história que assim, ó, tu entra e tu não para mais. Esse livro que eu não li no trabalho, eu li em casa, né? Eu não posso levar tipo 1 bilhão de livros pro trabalho também, né? Não vou abusar da boa vontade dos meus patrões. Então eu tava levando ali um, a cada vez que eu terminava eu levava outro, mas esse aqui eu deixei em casa e fui lendo cada vez que eu chegava. Trocava ali entre dias, né? Um dia eu escrevia o meu romance e outro dia eu lia. Um dia eu escrevia o meu romance e o outro eu lia. E nos dias que eu lia, meu Deus do céu, a cada página era uma despedida da Miss Marple, porque eu sabia que era a última vez que eu ia ver ela na literatura de Agatha Christie. É um livro muito bom, com uma escrita muito boa, muito fluida, e Agatha Christie, que mesmo sendo um livro publicado em 1976, um pouquinho próximo ali do falecimento da Agatha, ele é um livro muito bom, que parece que foi um dos primeiros que a Agatha escreveu, de tão bom que ele é. Né? Geralmente a gente tem aquilo de tipo assim, o primeiro que o autor escreveu não é tão bom, mas esse aqui é auge de Agatha Christie. Nota final que eu dou para Um Crime Adormecido é 5 estrelas favoritado, assim como A Casa do Pastor, favoritado porque tem Miss Marple. Eu vou sentir falta. Eu vou sentir falta. Agora uma leitura um pouco, né, que me desapontou um pouco. Na verdade, me desapontou bastante até. Regras do Jogo, do James Dasher, o mesmo autor de Maze Runner. Esse livro aqui é o segundo livro da trilogia Doutrinas da Morte. A Doutrina da Morte, tá? Eu li o primeiro livro dessa trilogia em 2022. Há 4 anos atrás, para vocês terem uma ideia. É uma trilogia de fantasia, né? De alta fantasia, com um pouco de ficção científica e um pouco de inteligência artificial. Aqui, o mundo, ele tá todo desolado, tá todo fodido, tá todo destruído. E as pessoas praticamente vivem em meio que máquinas, em meio que cápsulas, onde elas entram, elas são alimentadas virtualmente, elas tomam água virtualmente, elas fazem necessidades virtualmente. E dentro dessas cápsulas, elas são transportadas para um mundo de maravilhas, onde existem aranhas gigantes, onde existem carros voadores, onde existem pets virtuais, onde elas comem pixels, onde elas bebem pixels líquidos e coisas do tipo. Aqui a gente vai acompanhar o nosso protagonista, que eu não lembro o nome dele. Mentira, o nome dele é Michael, tá? Eu só não tava lembrando mesmo, tive que abrir o livro. O Michael, ele é o nosso protagonista. E ele tá ali jogando o seu jogo favorito. Isso no primeiro livro, tá? Que faz 4 anos que eu já li, e eu lembro de tudo. Ele tá jogando seu livro, ele tá jogando o seu jogo favorito. E ele começa a fazer amizades. Ele faz amizade com um homem que é super alto, que é super musculoso, e com uma menina que é super ligada na tecnologia. Eles descobrem que tem uma seita gigante chamada arma secreta, local secreto, alguma coisa assim, e eles começam a lutar contra essa seita que está praticamente escravizando pessoas virtuais. No final daquele primeiro livro, o Michael ele é totalmente jogado para fora da inteligência artificial e tem que começar a se acostumar a viver no mundo real, que está todo fodido por causa da ignorância do ser humano. Já nesse livro aqui, Regras do Jogo, a gente vai ter o quê? O Michael vivendo e se adaptando na rotina normal de uma pessoa normal, sem inteligência artificial. E é uma completa desordem, é uma completa bagunça. No início do livro parece que ele não anda, tu lê, e ele não vai para lugar nenhum.
é sempre a mesma coisa. O Michael acorda, o Michael vai falar com os pais dele não dão bola pra ele. O Michael, ele resolve se trancar no quarto, ele fica triste pensando nos amigos que ainda estão dentro do jogo, se eles não morreram, se eles não foram comidos por aranhas gigantes. É uma completa desordem, é muito chato. O livro, ele arrasta muito, 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 até chegar no pico dele, que é praticamente nessa cena aqui, onde o Michael consegue realmente voltar pra dentro da inteligência artificial. Até bugou minha língua. Ele volta, então, enfim, para dentro da inteligência artificial, ele reencontra os amigos dele, e eles têm que recomeçar do zero, a partir de onde eles pararam, né? Não. Enfim, recomeçar do zero para derrotar o grande vilão ou a grande vilã, que é essa inteligência artificial que está escravizando pessoas virtuais. Praticamente isso que eu posso falar para vocês sem dar nenhum spoiler, tá? O livro, ele parece um calhamaço. Ele tem 300 páginas, então ele não é um calhamaço, mas ele só parece, porque ele é bem grosso. Mas é porque, tipo assim, a diagramação dele ajuda bastante ele a ser um livro grande, né? Ele tem muito espaçamento, ele tem capítulos que são médios, tipo assim, o capítulo dele vai de 12 a 15 páginas, então a tela apagou. Então, enfim, ele é um livro bom, valeu a pena ter lido para continuar a trilogia que eu comecei há 4 anos atrás, mas quebrou totalmente minhas expectativas, que eu tava esperando que fosse uma coisa mais fluida, como foi Doutrina da Morte. Mentira, como foi o Jogo Infinito, o primeiro livro dessa trilogia chamada Doutrina da Morte. Agora falta apenas eu ler o terceiro, que se chama A Última Fase. Eu quero muito ler esse terceiro para ver o encerramento dessa trilogia. A nota final que eu dou para Regras do Jogo, Doutrina da Morte, volume 2, é 3 estrelas. Esperava bem mais. Bom, no mês de janeiro, eu postei um story lá no meu Instagram literário, né, o Devorador de Livros. Vou estar deixando também o Insta aqui na descrição do vídeo, tá? E vou estar deixando para vocês, eu acho que aqui fica melhor, o post, né, um print do post que eu fiz quando eu tava na praia. Eu fui em janeiro pra praia e passei 5 dias com a minha família, né, com a Medindo, com a minha mãe, com meu pai, com meu primo e com o meu avô. A gente passou uns 5 dias na praia, assim, só uma temporadinha mesmo, antes de eu começar minhas aulas de autoescola práticas, antes de eu começar a trabalhar, enfim. E lá na praia eu levei alguns livros para serem lidos, e um deles foi Uma Dose Mortal, de Agatha Christie. Pois é, o primeiro livro que eu li na minha vida. O livro que deu origem a praticamente tudo isso aqui que tem em volta de mim. Uma Dose Mortal de Agatha Christie, então, vai contar a história pra gente de um médico, o Dr. Morley. Ele é um dentista, sério, ele é um dentista que ele é muito rabugento. Ele odeia tudo e todos, ele reclama pra mulher dele de todo mundo, ele não gosta do general, ele não gosta do detetive, ele não gosta da polícia, ele não gosta disso, daquilo, daquele outro. Ele vive sempre de mal com a vida, né? Mulher dele não, perdão, a irmã dele, que é a irmã, lembrei agora. Um dia, né, até que um dia ele decide ir pro seu consultório para mais uma consulta normal, até que ele atende o General Amberiotes. Sim, esse é o nome dele, Amberiotes. Ele atende lá o general. E o que acontece? O general morre. O general pega, vai para casa como se nada tivesse acontecido e tempo depois ele é encontrado morto. O Hercule Poirot, então, é chamado, porque isso é um caso de Hercule Poirot, para investigar o corpo do general, né? Esse general que foi ali sedado por uma dose mortal, como é o próprio título do livro. Tudo crê que o Dr. Morley tinha uma rixa com o general, meteu anestesia forte demais e o Dr. Amberiotes, o general Amberiotes morreu tempo depois. Só que o que acontece é que enquanto o Poirot está investigando o corpo do Amberiotes, o Dr. Morley se dentro do próprio consultório. O Poirot fica apavorado com isso, vai até o consultório, que ele já conhecia o Dr. Morley, né, o dentista, e sim, o Dr. Morley realmente explodiu a própria cabeça na parede, nos vidros, manchando toda a sala branca de sangue. O Poirot fica muito intrigado, pensando, cara, por que ele fez isso? O Morley jamais teria, né, enfim, bang bang, jamais teria feito isso. Alguma coisa aconteceu. Então ele começa a fazer uma investigação. Ele ali pede ajuda para o inspetor Japp, que mais uma vez aparece triunfante na história de Agatha Christie, e eles todos começam a investigar possíveis suspeitos para terem feito aquilo. No final das contas, o Poirot descobre ser tudo uma grande conspiração de umas pessoas que estavam envolvidas na história desde o início, só que a gente jamais suspeitaria, até porque Agatha Christie estava nos seus melhores tempos de escrita, quando ela escreveu Uma Dose Mortal.
Sim, essa edição aqui é da editora LPM Pocket, edição de bolso, né? Vamos comparar com o Regras do Jogo. Ele é uma edição de bolso, mas a folha dele é amarelada. Não é uma folha... Apagou a tela de novo. Não é uma folha branca que nem os da LPM Pocket, pelo menos na época que eu lia. Dobrou o livro. Que droga, que ódio. Enfim, gostei muito da história, apesar de já saber toda ela de trás pra frente, né? Porque foi o primeiro livro que eu li, o livro que eu mais tenho memória sobre. 5 estrelas favoritado. Foi a nota final que eu dei, a mesma nota que eu dei quando eu li ele pela primeira vez. A Vingança Veste Prada, continuação direta do livro O Diabo Veste Prada, da autora Lauren Wainsberg. Lembra do livro que eu disse que eu estava lendo com a minha chefe? Ela no Kindle e eu pelo físico? Era exatamente esse livro aqui. Ela gosta muito também de Diabo Veste Prada. Eu assisti aquele filme pela primeira vez em maio do ano passado. Ano passado? Ou final de 2024, não sei. Eu gostei muito daquele filme, eu me apaixonei completamente pela história da Andy Sachs, da Miranda, da Emily, e eu precisava ler o livro. E aí, o ano passado, tenho certeza que foi ano passado, eu comprei o primeiro livro que está bem aqui. Eu vou pegar para mostrar para vocês. O Diabo Veste Prada, tá nessa edição belíssima, que, olha que ódio, é maior do que o segundo. O segundo é bem menor, ele podia ser do mesmo tamanho, ia ficar tão lindo na frente lado a lado. Mas como eu deixo meus livros por ordem de tamanho, não faz sentido eu deixar um pequeno lado do grande e os outros grandes. Então eu tenho que deixar eles separados. Editora Record, porque tu fez isso comigo. Enfim, em A Vingança Veste Prada, a gente continua acompanhando a nossa jovem Andy Sachs, que ela está novamente sob ordens de Miranda Priestley. Sim, o livro começa com ela correndo, segurando 2 cappuccinos, em meio a um trânsito assim absurdo de Nova York. A Miranda liga para ela e diz que é para ela chegar logo, porque senão ela vai ser demitida. E aí a Andrea simplesmente acorda de um pesadelo e descobre que ela estava apenas sonhando, na verdade tendo um grande pesadelo com a sua ex-patroa Miranda. Agora a Andy, ela tá casada, né, ou vai se casar com um homem milionário chamado Max. O Max, ele é um galã de cinema, ele é um gostosão, ele é lindo, todas as mulheres querem ficar com ele, e a Andy está com ele dessa vez. Ela tá ali pronta para se casar com ele, né? No dia do casamento, a Emily, sim, a colega dela, que odiava ela no início do outro livro, é a melhor amiga dela, e elas juntas praticamente fundam ali uma nova Runaway, né? Uma nova revista que vai focar exclusivamente em casamentos de celebridades. A revista é um sucesso, todo mundo gosta da revista, todo mundo quer ler a revista das meninas, que inclusive tem o nome de Plunge, ou Plunge, mas eu vou dizer Plunge, né, porque eu acho que é em inglês. A revista Plunge, então, é falada por todos, todo mundo quer ler a revista Plunge, da Emily e da Andrea, eu ia dizer Erika, e todo mundo quer ler a revista, enfim. No dia do casamento, a Andy descobre um bilhete misterioso que cai de dentro da bolsa, né, do bolso do casaco do Max. Nesse bilhete, a mãe dele, no caso, a sogra da Andrea, eu falei Emily? Eu não sei, se eu falei Emily, desconsiderem. A Andrea descobre o bilhete misterioso da sogra, que diz pro filho, né, o Max, que ela sente muito porque o Max se casou ou vai se casar com a Andrea. Ela sente muito porque a Andrea não é a menina mais magra de todas, ela não se veste da melhor forma possível, ela tem excelentes recomendações, ela já trabalhou para Miranda, que inclusive é amiga da mãe do Max, mas que ela não é a melhor garota para se casar com o filho dela. E a Andy fica apavorada, pensando, meu Deus, eles não me querem na família, eles não me querem como parte deles, o que eu vou fazer na minha vida? E a partir de agora eu não posso falar mais nada, porque seria um grande de um spoiler para vocês. Ela casa ou não casa com Max? A Miranda realmente aparece nesse livro? Isso na verdade eu vou dizer para vocês que sim, ela realmente aparece nesse livro de novo, né? Até porque se chama A Vingança Veste Prada. Vai ter alguma coisa envolvendo vingança. Da parte da Miranda ou da parte da Andrea? Da parte da Andrea pra Miranda ou da parte da Andrea pro Max? Fiquem aí com questionamento. Se vocês quiserem saber, vão ter que ler esse calhamaço, que esse livro é um calhamaço, tá? Ele tem quase 500 páginas e vai ter um filme, vai ter uma adaptação. Eu sei, ou eu não sei, se a adaptação vai ser literalmente desse livro aqui. Eu sei que vai ter O Diabo Veste Prada 2 em maio desse ano. Olhem que coincidência, em maio eu conheci o primeiro filme e em maio, 2 anos depois, vai ter a continuação. Que eu sei que não vai ser, né, no caso, uma adaptação direta desse, mas vai ser uma continuação do primeiro. E eu já tô super empolgado, vão ter os mesmos dubladores,
Que bom, né? Porque às vezes eles fazem isso de fazer um filme e não ter o mesmo dublador, mas enfim, vão ser os mesmos e eu tô muito empolgado pra história. A nota final que eu dei pra Vingança Veste Prada lá no Scooby foi 4 estrelas. Quase cheguei a favoritar, mas não foi tudo isso. Eu tava esperando bem mais, mas eu gostei sim da história. E agora o último livrinho extra que eu li no mês de fevereiro, eu ia falar março, eu já tô no mês que vem, né? Na minha cabeça já tô em março. Enfim, foi não um livrinho, mas um livrão. Vocês estão vendo que aqui tá desfalcado? Ainda tá desfalcado? Pois é, Christine, do Stephen King. Este big calhamaço. Sim, eu li o livro de quase 600 páginas. Quase 700 páginas. Eu acho que foi por isso que eu não li tanto, porque eu peguei um calhamaço justo no último livro do mês. Gente, que história gostosa, que história incrível, que história boa, que história de se ler. Meu Deus do céu, eu devorei esse livro aqui. Ele foi muito bom. Eu li tanto no trabalho. Eu chegava do trabalho trazendo o livro para casa todos os dias, lia em casa. Quando eu tava indo pro trabalho, eu tava com fone de ouvido que eu comprei, inclusive um novo, porque o meu tinha explodido. Pois é, comprei fone de ouvido só para ouvir o audiobook de Christine, gratuito pelo YouTube, porque eu não conseguia largar essa história. Eu tava escrevendo o meu livro e Christine tava na minha cabeça. Quase que eu meti o Plymouth Fury no meu livro de romance de época. Pra vocês terem uma ideia, esse livro não saiu da minha cabeça até agora. Eu terminei ele há 2 dias e ele não saiu da minha cabeça ainda. Aqui a gente vai conhecer a história do Arnie Currigan, ou Arnold Currigan, mas o apelido dele é Arnie, então eu vou chamar ele assim. Até porque eu adoro ser chamado por apelido. O Arnie, ele é um garoto muito estudioso. Ele é bem magricelinha, ele usa óculos, ele tem cheio de espinha na cara, ele tem um cabelinho lambido pro lado, ele mora com os pais, ele não tem o próprio carro, ele não bebe, ele não fuma, ele não anda descolado, ele anda com as roupas assim, tipo o Vicente, sabe? Tipo assim. E ele é zoado na escola, ele sofre bullying de todos os lados, de meninas, professores, de meninos principalmente, né? Os molecões lá do futebol americano. Ele tem por volta ali dos seus 18 anos e ele tem um melhor amigo, que é o excêntrico e galanteador Dennis Culler. O Dennis Culler, como eu disse, ele é um menino bem alto, bem forte, bem musculoso, ele não tem espinha na cara, ele não usa óculos, ele é o descolado, ele é totalmente o oposto do Arnie, o melhor amigo. E o Dennis praticamente é como se fosse o muro protetor do Arnie contra os valentões. Então ele tá sempre andando junto com o Arnie na escola, pro Arnie não tomar porrada assim absolutamente do nada, né? Porque o que os valentões dos Estados Unidos em filmes e livros, o que eles mais gostam de fazer é meter porrada em pessoas que não têm nenhuma a ver com a vida deles. Até que um dia a jovem Lee Cabot aparece pela primeira vez na escola, né, no seu primeiro dia de aula. O Arnie consegue conquistar a menina porque ele fica apaixonado por ela. E a Lee também se apaixona pelo Arnie. Só que tem um porém. O Dennis começa a gostar da Lee, mesmo ela tendo um casinho ali amoroso, né? Não no início, mas ali pelos 60% do livro, com o Arnie. Só que, gente, Vicente, tipo assim, ó. Quem é Christine? O título do livro é Christine. Cadê Christine? Como é que tu não falou nela ainda? Pois é, Christine é um Plymouth Fury vermelho. Um Plymouth Fury vermelho. Um carro, sim. Lá pelo comecinho do livro, pelos seus primeiros 15%, o Arnie e o Dennis eles estão andando pela rua e eles olham para um cantinho assim, numa casa tipo, quase abandonada, um carro, um Plymouth Fury vermelho desbotado. Ele tá caindo aos pedaços, tá todo destruído, tá todo fodido. E aí o Arnie olha pro carro e fala: Meu Deus, eu quero pra mim. Ele compra o carro por US$ 300. Ele investe no carro e ele deixa o carro novinho em folha. O carro tá todo destruído, literalmente. E ele deixa o carro com esse aspecto. Tirando, obviamente, o sangue que tem aqui no para-brisa. Mas enfim, deixa o carro bonitão. E quando o carro é entregue para ele, o ex-dono do carro diz assim: Cuide bem da Christine, pois ela vai cobrar se você não cuidar. E o Arnie continua chamando o carro de Christine e cuida do carro como se ele fosse a própria namorada. Quando o Arnie começa a se envolver com a Lee e eles começam a ter um relacionamento, a Christine, que é um carro assassino e totalmente possuído por alguma entidade doida, fica furiosa. A Christine fica furiosa e tenta matar a Lee a todo custo. Ele é um livro muito bom. Ele começa parado, contando a rotina do Arnie, dele apanhando na escola, do Dennis do lado dele, a aparição da Lee, a aparição da Christine, que vem bem antes da namoradinha do Arnie. E ele escala para um nível de matança absurdo. A Christine começa a atropelar as pessoas, assim. A Christine começa a bater nos carros.
e ela simplesmente volta intacta. Então, tipo, tem uma cena, inclusive, de um caminhão bate nela, ou ela bate no caminhão, enfim, ela é prensada contra uma parede, e ela simplesmente vai como é que a gente diz? Ela vai se desamassando naturalmente, como se alguém tivesse com um martelinho assim em cima dela, sabe? Naqueles jogos que tu aperta com o martelo e a construção quebrada volta ao normal. Acontece isso com a Christine. Ela volta ao normal como se nada tivesse acontecido. E isso se torna praticamente um problema na vida de todo mundo, um carro assassino furioso possuído por um espírito maligno, mas o Arne, ele ama a Christine de verdade. Ele é um livro muito bom, com um final muito bom. Eu gostei do final, se você não gostou, deixa nos comentários, tá? Mas de todos os finais do King, esse daqui eu achei mais o mais legal, até porque a premissa do livro, um carro assassino que é possuído por um espírito, já é um pouco bizarra, né? Então, se tu pensar naquele final como o próprio livro, tu vai achar aceitável. A nota final que eu dei pra Christine, este big calhamaço de Stephen King, foi 5 estrelas favoritado. Não sei o que se passa na minha cabeça, mas eu adorei essa história. Inclusive, vou assistir ao filme hoje mesmo. Vou terminar de gravar o vídeo, editar, postar pra vocês, no caso pra sair amanhã, e já vou pegar e assistir o filme, porque eu assisti uma vez, eu acho há uns 5 anos, 2021, e já não lembro mais de nada. Mas enfim, gostei muito. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo bateu 45 minutos agora, bateu exatamente agora 45 minutos no bruto dele. Tomando aqui o meu café gelado, porque eu falo demais e minha garganta tá começando a pedir arrego já, tá? Aqui está a quantidade de livros, eu vou mostrar pra vocês, só tô ajeitando eles, peraí. Enfim, aqui estão todos os livros extras que eu li. Crônica da Sociedade de Lady Whistle dá um tributo a Lady Gaga, Um Crime Adormecido, Regras do Jogo, Uma Dose Imortal, A Vingança Veste Prada e Christine. 7 livros extras, 7 livros incríveis. Só teve um aqui que foi meio decepcionante, mas os outros aprovadíssimos, indico super a leitura. É isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo, que vai ser o sorteio da TBR do mês de março. É isso, gente. Até o próximo vídeo.